bom dia ou uma boa tarde, dependendo do horário que você vai assistir esse vídeo. O professor Michel aqui mais uma vez para poder trazer alguns conteúdos, né? Para a gente poder trocar uma ideia acerca do nosso conteúdo, né? Lembrando que nós estamos falando sobre globalização, né? Globalização e as suas faces, tá? Antes de começar a falar, queria falar sobre uma pequena avaliação que eu deixei lá dentro da plataforma. Eu espero que todos vocês tenham feito, né? Não é a nossa intenção prejudicar ninguém, por isso que vocês devem ter observado que a avaliação foi uma avaliação bem simples mesmo, né? Minha intenção é que todos vocês a façam, né? Consigam ir bem, né? A gente sabe que nós estamos vivendo, né, um ano de pandemia, um ano bastante complicado, então eu entendo que a educação nesse momento tem que ser uma educação que não contribua para poder ampliar as desigualdades, né? Porque a gente sabe que, de repente, você que está aqui vendo esse vídeo, você tem uma boa internet em casa, tem acesso, consegue, né, ver isso daqui de boa. Mas só que eu entendo que tem alunos que realmente não conseguem, não têm esse acesso, então eles precisam de ir à escola para poder pegar material. Então, visando manter a questão da isonomia, né, pensando em todos, a avaliação é bem simples mesmo, bem simbólica, porque não é minha intenção prejudicar ninguém, principalmente o aluno de terceiro ano, né, que vai estar indo embora da escola, infelizmente, dentro desse contexto, tá? Então, beleza. Então, voltando aqui ao nosso assunto sobre globalização, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre globalização e blocos econômicos, tá? Então, a globalização, como eu venho comentando com vocês, ela tem diversas faces, né? E uma dessas faces vai estar se refletindo do ponto de vista econômico. Então, né, aí a gente vai entrar nessa questão, nesse processo que são os blocos econômicos. Então, os blocos econômicos, eles só existem e eles surgiram a partir da globalização, tá? Mas o que vem a ser esses blocos econômicos? Blocos econômicos são um grupo de países que se unem dentro de uma região, né, do ponto de vista regional, que se unem em bloco para poder comercializar entre si. Por que eles fazem isso? Porque no período que nós estamos vivendo, né, e que eu estou comentando com vocês, que é esse período da globalização, nenhum país pode viver de forma isolada. O país que se exclui, né, que se isola, dificilmente ele consegue alavancar a sua economia. Então, como estratégia para os tempos de hoje, os países cada vez mais se organizam dentro de blocos econômicos. E quais são os critérios que esses países eles utilizam para poder, né, formar um grupo, né, formar um bloco? Na verdade, né, na maior parte dos casos, a gente vai ver o seguinte, que os países que são vizinhos, né, eles acabam tendo uma facilidade maior. Então, né, a maior parte dos países que se organizam, né, em bloco, do ponto de vista geográfico, eles estão próximos. Quando não é isso, eles vão buscar algum outro elo, alguma coisa que os unam, né? Dá o caso aí do maior grupo da Ásia, que é a APEC, né? O elemento que une esses países é o Oceano Pacífico, tá? Então a gente vai ter países da Oceania e também países da Ásia, beleza? Até aí? Ok. Então, um bloco importante, o primeiro bloco que a gente pode citar, né, que vai estar se baseando na questão da união aduaneira. O que seria uma união aduaneira? É um grupo de países, tá, que resolveram se unir visando tão somente diminuir a taxa de impostos, né, que existe entre os seus produtos. Tá? Um exemplo desse bloco, que é o bloco mais poderoso do hemisfério sul, o maior que nós conhecemos, é o Mercosul, que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar.
né? O Mercosul, que é composto aí pelo Brasil, por Argentina, por Paraguai e pelo Uruguai. Ainda tem outros países também que são países que foram convidados para poder fazer parte desse bloco, né? Um exemplo disso é o Chile, né? O Chile ele está ali como um membro, mas é um membro convidado, tá? Então esse bloco, né, chamado Mercosul, Mercado Comum do Sul, que teve início na década de me fugiu aqui, não sei se foi 89 ou 90. Daqui a pouquinho eu confirmo para vocês, para poder falar certinho. Então nós temos esse primeiro bloco que é o chamado de Mercosul, tá? Então nesse bloco os países visam tão somente diminuir a taxa de impostos entre os seus membros, ok? Então os produtos eles circulam com uma taxa bem assim reduzida, né? Uma desvantagem desse bloco, pelo menos que eu percebo, é o seguinte, é que dependendo do tipo de indústria que você tenha, se dentro de um outro bloco, se dentro de um outro país membro desse bloco, tiver o mesmo tipo de indústria, se a indústria do seu país não for uma indústria competitiva, dificilmente ela vai conseguir resistir aos produtos que vão concorrer com a empresa local daquele país. Então, né, existe uma vantagem, mas existe também algumas desvantagens que nós precisamos de ficar atentos, ok? Beleza até aí? Então vamos nessa. Um outro bloco também econômico importante que nós temos é uma área de livre comércio, tá? Essa área de livre comércio, geralmente eles buscam o quê? Buscam reduzir algumas tarifas, né, entre os países membros, né? Um exemplo desse bloco muito conhecido é o NAFTA, tá? É um bloco bastante importante da América do Norte, é um bloco econômico ali que nós temos ali, né, os Estados Unidos, o México e o Canadá, tá? Então esse bloco aí é um bloco que vem crescendo bastante. Inclusive, se não me engano, foi em julho do ano passado, o Donald Trump, parece que ele reuniu todos os líderes desses outros países e eles fizeram um novo acordo, tá? Onde ampliaram ainda mais algumas questões desse bloco, tá? Então esse é um bloco importante também da América do Norte, é o NAFTA, tá? Que é um bloco econômico bastante importante, uma zona de livre comércio, né? Então você tem uma redução de algumas tarifas entre esses produtos que são bastante importantes. Mas vejam bem, é apenas uma zona de livre comércio, tá? Não significa que seja uma zona de livre circulação de pessoas. É porque a gente sabe, né, que muitos mexicanos tentam entrar dentro dos Estados Unidos, só que não conseguem, tá? E é uma situação bastante complicada conseguir entrar dentro dos Estados Unidos sem um visto, né, conseguir entrar lá de forma legal. Então, ter uma zona de livre comércio não significa ter uma zona de livre circulação de pessoas, tudo bem? Né? Então, dentro desse bloco, é um bloco muito díspare. Por quê? Porque a economia americana é a economia mais forte. Então, geralmente, o que os Estados Unidos fazem, né? Tanto o Canadá quanto o México acabam sendo quintal dos Estados Unidos. Por quê? Porque eles acabam levando, né, os americanos acabam levando as suas empresas para esses países. Por quê? Porque lá, né, a mão de obra geralmente é bem mais barata, então eles conseguem ter, né, diversas vantagens comerciais, tá? Então vamos ficar atentos a essas questões. Um outro bloco também importante, aí sim, né, é um estágio de bloco muito mais avançado, que é a gente pode falar que une, né, a questão da zona de livre comércio e também você vai ter um mercado comum, né? A gente está falando da União Europeia. Então, a União Europeia
é o bloco econômico mais avançado do planeta e mais poderoso também, né? Tendo em vista os países que compõem esse bloco, né? A maioria ali da Europa Ocidental, então percebam bem, né, que são países que têm um PIB muito elevado e acabam fazendo desse bloco uma grande potência. E esse bloco vai ter uma questão bem assim bacana da gente pensar, que é o seguinte, que além dessa livre circulação de mercadorias entre esses países, existe uma livre circulação de pessoas, tá? De ideias. E eu digo que esse bloco ele é tão assim poderoso, tão avançado, porque eles já conseguiram criar o euro. O que é o euro? O euro é uma moeda comum, né? Uma moeda comum a todos esses países do bloco. Então eles usam a mesma moeda para quê? Para poder facilitar, né, essa troca comercial entre eles, tá? Então o euro, né, dentro desse bloco representa esse estágio mais avançado de bloco econômico, ok? Então, nós já falamos aí dos três, né, principais blocos econômicos, tá? Existem outros também, só que esses três, né, são aqueles que já existem há mais tempo, né, e cada vez mais se destacam por esses processos que eu acabei de comentar com vocês dentro desse processo de globalização, tá? Então é isso. Eu vou ver se eu deixo também um resumo, né, de outros blocos também para ficar mais fácil para vocês, tá ok? Mas é isso, tá? Então o processo de globalização se reflete também dentro da economia e que vai estar gerando, né, esses blocos econômicos mundiais, tá? Então os blocos econômicos mundiais são estratégias regionais que os países encontraram para quê? Para poder fazer com que a sua economia cresça diante do processo de globalização, porque nenhum país pode viver de forma isolada no mundo. Um grande abraço para vocês.